Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. Então, vamos começar aqui, né? Vocês assistiram a aula anterior, a gravada? Sim, professor. Beleza, então. Então, vamos começar aqui. Deixa eu mostrar primeiro aqui no livro uma coisa que vocês devem ter visto lá na aula anterior, então, a primeira fórmula de Moave, que essencialmente diz como é que você pode proceder para calcular a enésima potência de um número complexo, beleza? Você pega esse número complexo e escreve ele na sua forma trigonométrica, onde esse ρ que aparece aqui no livro, essa letrinha aí representa o módulo de z, beleza? Aí escrevendo ele desse jeito, quando você calcula a enésima potência, você vai ter a enésima potência do módulo vezes esse cosseno e seno aqui, ó, certo? Onde o número n ele aparece multiplicando o argumento do cosseno e o argumento do seno, beleza? Em outros termos, é o que a gente tem aqui, ó, beleza? Dado o número complexo escrito desse jeito, então a enésima potência dele é isso aqui, certo? Onde a potência n, ó, aparece no módulo de z e multiplicando o argumento aqui, beleza? A segunda fórmula de Moivre, que já aparece aqui, é para radiciação, certo? Se você faz z elevado a 1 sobre n, ou seja, se você quer fazer a raiz enésima de um número complexo, a raiz enésima de um número complexo é dada desse jeito aqui. Beleza? Onde esse número k que aparece aqui, esse k, ele é um número inteiro não negativo que varia aí de 0, 1, 2 até n menos 1. Beleza? Isso daqui permite que eu obtenha n raízes enésimas para um número complexo z. Beleza? Então, todos esses números complexos aqui, que a gente vai chamar de zk, certo? Na verdade, os zk's serão esses carinhas aqui, certo? Porque assim, a raiz enésima de z vai ser esses caras aqui, certo? Com o k variando de 0, 1, 2 até n menos 1. Aí cada um desses caras aqui eu vou chamar de zk, beleza? E aí o que são esses caras aqui, ó? Cada um deles, se você calcular a enésima potência, eu vou ficar com o quê? Com a enésima potência de módulo de z elevado a n vezes o cosseno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n mais i vezes seno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Isso aqui vai ficar tudo elevado a n. E aí, quando eu fizer a enésima potência disso, essa potência com essa raiz aqui
vai nos dar o módulo de Z. E quando eu fizer a enésima potência disso aqui, pela fórmula de Moivre, a primeira fórmula, a enésima potência desse termo, o n vai entrar multiplicando o que está dentro do cosseno e multiplicando o que está dentro do seno, certo? Então, quando eu fizer isso nesse cara aí, nesse cara aqui, né? Então, quando o n multiplicar o que está aqui dentro, o n aqui de fora vai cancelar com esse aqui dentro, né? Certo? E aí vai ficar o quê? Vai ficar apenas cosseno de θ mais k vezes 2π mais i vezes seno de θ mais k vezes 2π. Beleza? E aí o que acontece? Ó, a função cosseno e a função seno, elas são periódicas de período π. Certo? Então, isso daqui é igual ao próprio cosseno de θ i vezes, e esse daqui é o próprio seno de θ. Beleza? Então, a enésima potência de zk é igual a isso aqui, que nada mais é do que o nosso número complexo z. Certo? Olha ele aqui, ó. Certo? Sim ou não? Então, essa segunda fórmula de Moivre, essa aqui não, né? Esta aqui, ela nos dá, na verdade, n raízes enésimas de z, certo? E cada um deles é uma raiz enésima de z, porque zk elevado a n é igual a z, certo? Se zk elevado a n é igual a z, então porque zk é uma raiz enésima de z. Beleza? Então vocês viram na aula passada, né? Tiverem assistido a aula passada, vocês viram que quando... deixa eu tirar esse desenho aqui. Quando a gente está no plano complexo, deixa eu desenhar ele aqui. Se eu pegar um certo número complexo z, esse número complexo vai ter aqui um argumento, eu vou chamar de θ0. E aí qual é a ideia de a gente pegar e obter as raízes enésimas, as n raízes enésimas, e representar geometricamente? Vocês devem ter visto lá que as n raízes enésimas vão acabar formando um polígono regular de n lados. Beleza? Que a gente constrói como? A gente vai pegar o número complexo original, certo? Com seu argumento aí. A gente pega esse argumento e vai dividir em n partes iguais. Beleza? Além disso, eu vou pegar agora uma circunferência centrada na origem e cujo raio, deixa eu colocar aqui um raio 2, cujo raio é igual à raiz enésima do módulo de z. E aí nessa circunferência eu vou pegar então um número complexo cujo argumento é igual a θ0 sobre n. Beleza? E aí esse pontinho aqui, ó, ele representa a nossa primeira raiz enésima de z. Beleza? Deixa eu fazer um negócio melhor aqui. Deixa eu botar esse argumento um pouco mais para longe aqui. Vou chamar de θ0.
fazer assim, pronto. Aí esse argumento aqui é θ0 dividido por n. Vou chamar ele aqui mesmo. E aí o que acontece? Ó? Então, as raízes enésimas vão formar um polígono regular de n lados nessa circunferência. Então eu vou pegar a circunferência inteira, dividir em n partes iguais, beleza? Eu vou pegar então o 2π e dividir por n, e aí a partir desse ponto do z0 eu vou somar no argumento de z0 2π sobre n para obter o z1. Depois eu vou somar mais 2π sobre n para obter aqui o z3, depois o z4, e aí a cada vez que eu vou somando 2π sobre n, eu vou obtendo nessa representação aqui, eu vou obtendo as raízes enésimas de z, beleza? Vamos fazer isso num exemplo, que é o seguinte. Vamos fazer aqui, por exemplo, calcular as raízes enésimas as raízes quartas de 16, certo? Vamos lá, calcular em C as raízes quartas de 16. Beleza? É claro que no caso no conjunto dos números reais, se eu quisesse que vocês me dissessem qual é a raiz quarta de 16, vocês me diriam o quê? Dois? Isso vale... Exatamente, que isso vale 2, certo? Beleza? Então, só que no caso dos complexos, o que acontece? Quando a gente está falando em raiz quarta de 16, na verdade a gente está querendo encontrar em C as raízes da equação z elevado à quarta igual a 16. Beleza? É isso que a gente quer resolver no conjunto dos números complexos. Que é uma espécie de... É como se a gente estivesse querendo obter a raiz quarta de 16. Certo? Então o que a gente faz? Primeiro, vamos lá, passo 1. Escrever 16 na forma trigonométrica. Então vamos lá. No 16, a gente vai ter o módulo dele igual a 16 e o argumento igual a 0. Concordam? Sim ou não? E aqui vale fazer o seguinte comentário. Quando eu escrevo o 16 como se fosse um número real aqui, ó, na verdade, esse 16 aqui, ele é o número complexo 16, 0. O par ordenado 16, 0, certo? E aí, quando eu estou calculando
o módulo de 16, na verdade eu estou calculando o módulo do 16, zero, que vai ser o que? A raiz quadrada de 16 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai ser 16. Beleza? Sim ou não? Na verdade, isso aqui ainda vai dar assim, né? Já que aqui é 0 ao quadrado, eu vou ficar com raiz quadrada de 16 ao quadrado, que é igual ao módulo de 16, que é igual a 16. E aí tem um comentário que eu tenho que fazer aqui, que é o seguinte: esse módulo aqui, ó, e esse módulo são diferentes. Em que sentido? Aqui é o módulo de um número complexo e aqui o módulo de um número real. Beleza? E aí você pensa, poxa, mas qual é a diferença? Bom, no módulo de um número complexo, o módulo de um número complexo vai ser igual à raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O módulo de um número real, ele é o próprio x se x for maior ou igual a zero e menos x se x for menor do que zero, certo? Só que a gente acaba usando a mesma notação. Isso é o comum, certo? Mas na cabeça de vocês, ó, quando você estiver no contexto de números complexos, módulo de um número complexo é isso. Se você tiver um contexto de números reais, o módulo de um número real é isso aqui, certo? A gente poderia até usar uma notação diferente para o módulo de números complexos, mas o usual é a gente usar uma barrinha só mesmo, igual como a gente usa para módulo de número real. Tá certo? Sim ou não? Então aqui, ó, é módulo de um complexo, um número complexo, né? Aqui é módulo de um real, certo? Ok. Beleza? Mas enfim, o fato é, o módulo desse cara aqui, nos complexos, vai dar 16 e o argumento é igual a zero. E por que que o argumento é zero? Porque o ponto 16, 0 vai ser uma coisa aqui assim, né? Beleza? Esse cara aqui, o ângulo que ele forma com o eixo real é justamente zero, né? Porque lembre-se que o argumento de um número complexo vai ser o ângulo que ele forma com o eixo real, certo? No caso, o número complexo 16, 0, ou simplesmente 16, ele tem ângulo zero com relação ao eixo real. Beleza? Então, sendo assim, como que fica o 16 na forma trigonométrica? Então, a forma trigonométrica vai ser 16 igual a 16 vezes cosseno de zero mais i vezes seno de zero. Beleza? Sendo esta a forma trigonométrica, então quais são as 4 raízes quartas do 16? Vão ser os números complexos da forma zk, dados da seguinte forma: 16 elevado a 1/4, né, que é a raiz quarta do 16, vezes o quê? Vezes o cosseno de 0 sobre 4, mais k, que multiplica 2π
sobre 4, mais I vezes o seno de 0 dividido por 4, mais K vezes 2π dividido por 4. Simplificando as coisas que tem para simplificar aí, a raiz quarta do 16. Aqui é a raiz quarta de um número real, certo? Aqui é como um número real. Isso vai dar 2. E aqui a gente vai ter o quê? Isso aqui vai dar 0, isso aqui é 0. Então vai ficar apenas cosseno de K vezes 2π dividido por 4 vai dar π sobre 2, né? Beleza? Então a gente vai ter isso aqui. Onde o K aqui vai ser 0, 1, 2 e 3. Beleza? Então estas são as raízes, são as 4, vamos botar assim, as raízes quartas, né? De 16. Isso nos complexos, né? As raízes quartas de 16 em C. Certo? Então, vamos lá, né? Determinar aqui quem é Z1. Então, o que é que vai ser? Ó? Z1 vai ser 2 vezes cosseno de π sobre 2 mais I vezes seno de π sobre 2. Beleza? Então, desculpe, né? Primeiro o Z0, né? Porque o K vai começar no 0, vai no 1, 2 e 3, né? Então, quando o K for igual a 0, Z0 vai ser igual a 2 vezes cosseno de 0 mais I vezes seno de 0, que vai dar 2. Beleza? O Z1, quem que é? Z1 vai ser 2 vezes cosseno do quê? Quando K for igual a 1, aqui vai ficar π sobre 2. Vai ficar π sobre 2 e no seno também, né? Beleza? E aí, cosseno de π sobre 2 vale 0. Lembrando que π sobre 2 é 90, né? Certo? E seno de π sobre 2 vai dar 1. Então, isso vai nos dar 2 vezes o quê? Aqui é 0. Aqui vale 1. O resultado, 0 mais I, que é igual a I. Então, fica 2I, né? Beleza? Quem é o Z2? Z2 vai ser 2 vezes cosseno de 2 vezes π sobre 2 mais I vezes seno de 2 vezes π sobre 2. Beleza? π sobre 2 vezes 2 vai dar π. E aí, cosseno de π vale menos 1 e seno de π vale 0, né? Então, de tudo isso que está aqui, o resultado vai dar menos 1. E, portanto, eu tenho aqui menos 2 como sendo a raiz Z2. Beleza? E quem é agora o Z4? Desculpe, o Z3, né? Z3 vai ser 2 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais I vezes seno
de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é igual ao quê? Ao ângulo de 270, né? Sim ou não? Né? Você pensa aqui, é 3 vezes 90, né? 270. No caso do 270, aí vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico. Feinho mesmo assim. O 270 é esse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, ó, o cosseno vale 0 e o seno vale menos 1. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, isso daqui igual a 0 e isso daqui igual a menos 1. Consequentemente, o resultado aqui vai ser menos 2i. Sim ou não? Então, quais são os números complexos que elevado à quarta potência vai nos dar 16? Você vai ter esse cara aqui, esse aqui, esse e esse. Beleza? Vamos representá-los de forma geométrica. Então, a representação geométrica vai ficar como? A gente vai pegar uma circunferência de raio igual a raiz enésima do módulo de z, que a gente já sabe quanto que é, né? A raiz enésima do módulo de z, no caso aqui a raiz quarta do módulo de 16, a gente já viu que é 2. Beleza? Então vou pegar uma circunferência de raio 2. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Uai, que barulho que é esse? Alguém está fazendo uma pergunta, levantando a mão. Ah, tá, beleza. Eu pensei que tinha alguém levantando a mão, que eu estava ouvindo o cliquezinho aqui. Então, ó, eu vou pegar uma circunferência de raio 2. Suponha que essa é uma circunferência de raio 2, certo? Porque pelo desenho aqui, né, como tem 1, 2, 3 quadrinhos, na verdade seria, em relação a essa unidade de medida aí, seria uma circunferência de raio 3, né? Vamos fazer de raio 2 nessa unidade mesmo, né? Fazer assim, pronto. Fazer com raio realmente 2. Vixe Maria, peraí. Esculhambei o negócio aqui agora. Tá faltando diminuir mais um, né? Pronto. Raio 2. Certo? Eu vou aumentar o zoom aqui. Daí o que que acontece? Nesta circunferência, está meio deslocado aqui do lugar ainda. Pronto, nessa circunferência, então o nosso Z0, ele é esse ponto aqui, que é o ponto 2, beleza? O Z1, ele deu igual a 2i, que é esse ponto aqui. Esse é o nosso Z1. O Z2 vai ser esse ponto aqui, que é o menos 2. Esse é o nosso Z2. E o Z3 está aqui, ó, que nada mais é do que, deixa eu escrever assim, ó, Z0, que é 2. Z1 é o 2i. Z2 é o menos 2 e Z3 é o menos 2i. Beleza? Então esses pontos aqui, ó, eles são as representações geométricas das 4 raízes quartas do 16 em R, ou em C, certo? São as 4 soluções para esta equação aqui, ó. Dá um quadrado, né, professor? Exatamente, certo? E aí o polígono regular tem que ser um polígono regular de 4 lados, que no caso aqui você pode enxergar isso como se fosse um quadrado ou simplesmente um losango, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Certo?
O losango aqui nada mais é do que, nesse caso aqui, o losango é um quadrado que está rotacionado 90 graus aí, né? 90? Não, 45 graus. Beleza? Sim ou não? Sim. Pronto. Agora vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu ajeitar o zoom aqui. Vamos fazer mais um exemplo. Só que agora eu vou fazer o próximo exemplo já considerando uma coisa que o livro vai fazer, que é a gente resolver esse tipo de equação aqui, ó. São as equações binômias. Tá lá no livro, ó. Deixa eu mostrar aqui. Equação binômia. A interpretação geométrica que o livro traz aqui é exatamente essa, de que as n raízes enésimas de z formam um polígono regular de n lados, certo? Inscritos numa circunferência de raio igual à raiz enésima do módulo do z. Beleza? Ele está dizendo exatamente isso aqui, ó. Bom, ele vai mais para frente aqui fazer equações binômias. Cadê? Uai, passei. Aqui, ó. Equações binômias e equações trinômias. A equação binômia é toda equação que pode ser reduzida a essa coisa aqui, certo? Beleza? Então, voltando aqui na nossa lousa. Então, se você quer resolver esse tipo de equação, isso daqui é a mesma coisa que x elevado a n igual a menos b sobre a, certo? E aí, se você sabe resolver x elevado a n igual a alguma coisa, então você sabe resolver isso daqui, né? Porque é só fazer isso. Beleza? Por exemplo, se você tivesse aqui menos x a quarta mais 16 igual a zero, isso é a mesma coisa que x elevado a quarta igual a 16, né? Beleza? E aí as quatro raízes quartas de 16 é o que a gente fez aqui. Tá certo? Bom, então esse tipo de equação, essas equações binômias, eu não vou nem tratar delas. Eu vou direto para o que ele chama de equação trinômia. O que é uma equação trinômia? É toda equação que pode ser reduzida a esse tipo de equação aqui, ó. Certo? Onde aparece uma certa potência de x e uma potência, outra potência de x aqui, de modo que a potência que aparece aqui é o dobro da que aparece aqui, né? Isso aqui é só para dizer que uma equação trinômia é toda equação que pode ser reduzida a uma equação de segundo grau, dada uma certa mudança de variável aqui, ó. E pronto. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Aí o que acontece, ó? Se essa sua equação vai cair numa equação de segundo grau, aí você resolve a equação de segundo grau. Beleza? E aí uma vez que você resolve a equação de segundo grau, aí você vai fazer, né? Resolver isso aqui, ó. Tá certo? Tranquilo? Vamos a um exemplo, né, que é melhor. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então a equações trinômias
São as equações dessa forma aqui, ó. Que pode ser transformada nisso aqui, né? Onde y é igual a x elevado a n. Então, um exemplo. Vamos encontrar as raízes dessa equação aqui, ó. Z elevado a, deixa eu ver, Z elevado a 16, Z elevado a 16, Z elevado a 16 menos 257 vezes Z elevado a oitava mais 256 igual a zero, sabe? Dá um susto, né? Ver esse 257, esse 256, né? Mas vamos lá. Vamos fazer a seguinte mudança de variável. Faça z elevado à oitava potência igual a x. Então, daí, esta equação, vou chamar ela de asterisco, a equação asterisco é equivalente ao quê? A x ao quadrado menos 257x mais 256 igual a zero. Beleza? Concordam? Aí eu vou chamar essa equação aqui agora de 2 asterisco. Quais são as raízes da equação 2 asterisco? Então, as raízes de 2 asterisco são x igual a 1, vou botar assim, x1 igual a 1 e x2 igual a 256. A soma é igual a 257 e o produto é igual a 256. Ok? Aí o que a gente faz agora? Então, próximo passo. Né? Próximo passo é fazer o quê? Resolver isso aqui. Quando x1 vale 1, então eu vou resolver a equação z elevado à oitava igual a x1, que é igual a 1, ou seja, z à oitava igual a 1, certo? Vou escrever assim, né? Que é z à oitava igual a x1. E resolver também z elevado à oitava potência igual a 256, né? Que é o z elevado à oitava igual a x2. Sim ou não? Né? Então vamos lá. Resolver essa equação e esta aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, z à oitava igual a 1. Então, o que a gente faz? Escreve esse cara na forma trigonométrica. Qual é a forma trigonométrica do 1? O que vai ser? Qual que é o argumento dele? Primeiro, quem é o módulo? O módulo vai ser 1, né? E o argumento é igual a 0, né? Sim ou não?
Lembre-se que quando eu escrevo o número 1 aqui nos números complexos, na verdade eu estou escrevendo 1 no lugar do par ordenado 1, 0, certo? E aí, ó, no plano de Argand de Gauss, o ponto de coordenada 1, 0 é um ponto cujo ângulo que ele forma com o eixo real é 0, né? Beleza? E o tamanho dele é igual a 1. Beleza? Então a forma trigonométrica qual é? 1 é a mesma coisa que cosseno de 0 mais i vezes seno de 0, né? Sim ou não? Então essa é a forma trigonométrica dele. Dada essa forma trigonométrica, quais são as 8 raízes oitavas do 1? Então, as 8 raízes oitavas de 1 são, aí vamos lá, zk igual a módulo de 1 elevado a 1 oitavo, que é a raiz oitava do módulo do 1, mais o que? A gente vai usar a segunda fórmula de Moivre, certo? Vai aparecer aqui o cosseno de quem? O argumento, né? Dividido por n, que nesse caso aqui vai ser 0 dividido por 8, que a gente está usando n igual a 8 agora, né? Mais k vezes o que? 2π dividido por 8, beleza? Mais i vezes o seno de 0 dividido por 8, mais k vezes 2π dividido por 8, beleza? O que vai nos dar aqui, isso aqui vale 1, aqui vai ficar k vezes π sobre 4, e aqui k vezes π sobre 4. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de k vezes π sobre 4, mais i vezes o seno de k vezes π sobre 4. Beleza? E o k aqui vai variar do 1, 2 até o 7. Beleza? Se o valor da potência é 8, o k vai até o 7, né? Porque como ele começa do 0, de 0 até o 7, eu vou ter 8 números complexos, certo? Beleza? E aí, Jorge Alberto? Hoje está calado. Será que está aí ainda? Vamos lá. Então, quem é Z1? Quem que é o Z1? Olha, desculpe, né? O Z0. Z0 vai ser, quando o K for igual a 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, eu vou ter cosseno de 0, que é 1, e seno de 0, que é 0. Resumindo, Z0 é igual a 1. Beleza? Que vai ser aqui. Vamos escrever, né? Cosseno de 0 mais i seno de 0. Conclusão 1. Quem é Z2? Aí Z2 vai ser cosseno, desculpe, Z1 vai ser cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, que vai ser o quê? Aí eu tenho uma sugestão para vocês, ó. Ao invés de trabalhar com π sobre 4, depois 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4 e assim por diante, chama isso daqui, usa a notação de ângulo mesmo, né? Naquela notação normal, chama isso aqui de 45, né? Porque π sobre 4 não é 45. Vamos colocar aqui, ó, 45, porque isso vai ajudar a compreender o seguinte, ó.
que aqui a gente vai ficar variando o ângulo de 45 em 45 graus, certo? Quando k é igual a zero eu tenho 45, quando k é igual a, aliás, quando k é igual a zero eu tenho 0, quando k é igual a 1 eu tenho 45, depois eu vou ter mais 45, que vai ser o 90, depois mais 45, que vai dar 135, e assim por diante. Aí de 45 em 45 graus eu vou fechar a volta, eu vou dar a volta completa, né? Formando um polígono com 8 lados, que é o octógono, né? Beleza? Então vou colocar aqui 45, porque aí o próximo vai ser o 45 mais 45, né? E aí o outro vai ser o 90 mais 45 e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? E o seno também. Então vai ficar isso aqui. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes i. Quem é Z2? Z2 vai ser o cosseno de 90 mais i vezes o seno de 90. Cosseno de 90 vale 0 e o seno de 90 vale 1. Então isso vai dar apenas i. Beleza? Z3. Z3 vai ser cosseno de 135 mais i vezes seno de 135. Cosseno de 135 vai ser o quê? Aí, Menos raiz de vamos 2. lá. Aí vamos Dá lá. menos. Né, só para treinar a redução ao primeiro quadrante, então 135 vai ser o quê? O 90 mais o 45, eu estou aqui, né? E aí redução ao primeiro quadrante, como é que eu faço? Pego esse cara do segundo e rebato para cá, né? Aí como o ângulo aqui é 45, então esse daqui é 45, beleza? Enquanto o total aqui é 135, né? Beleza? Então, ó, o seno de 135 é igual ao seno de 45. Certo? E já o cosseno de 135 é igual a menos o cosseno de 45, né? Compreenderam a figurinha, né? Eu já apaguei, porque teoricamente já está todo mundo craque nesse tipo de coisa, né? Estou fazendo a figurinha rápida para isso. Aqui vai ser menos, né? Então vamos lá. Cosseno de 45 continua sendo raiz de 2 sobre 2, só que agora tem um sinal de menos aqui e vai ficar assim. Menos a raiz de 2 sobre 2 mais a raiz de 2 sobre 2i. Não é isso? Eu vou colocar esse resultado aqui, ó. Raiz de menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes i. Beleza? Tranquilo? Quem é Z4? Então Z4 a gente está com 135, aí vai somar mais 45, vai dar 180. Eu vou ficar aqui com cosseno de 180 mais i seno de 180. Cosseno de 180 dá menos 1 e seno vale 0, né? Beleza? Quem é Z5? Z5 vai ser cosseno de 225 i vezes seno de 225. E aí o que é que vai dar? Aqui a gente está em que quadrante? Terceiro. No terceiro, né? E aí vamos lá, ó. Então eu tenho 180, somei mais 45, 225 é esse cara aqui, certo? Aí eu vou levar ele lá até o primeiro quadrante. Como esse ângulo aqui é 45, então esse daqui é 45, certo? Então, ó, o total é 225 e esse pedaço aqui é 45. Então, comparando agora seno e cosseno. O cosseno de 225 vai ser menos cosseno de 45 e o seno de 225 vai ser igual a menos o seno de 45, né? Beleza? Vai ficar menos cosseno de 45 menos seno de 45. Então,
vai ser menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Não é isso? Próximo. Z6. A gente está na penúltima raiz agora. Quem é Z6 aqui? Z6 vai ser cosseno de 225 mais 45 vai ser o 270, né? E aqui seno de 270. 270 nada mais é do que esse ponto aqui, ó, onde o cosseno vale 0 e o seno vale menos 1. Certo? Então, aqui é 0 e aqui é menos 1. Consequentemente, Z6 é igual a menos I. Beleza? E, finalmente, Z7 vai ser o cosseno de 315 mais I seno de 315. E aí onde é que está o 315? O 315 vai ser o 270 com mais 45. Então, esse total aqui, ó, é 315. Para 360 falta 45, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, tem 45. Aí, quando a gente rebater esse ponto aqui, ó, lá para o primeiro quadrante, então, aqui a gente vai ter 45, né? Beleza? Então, aqui tem 45. Enquanto no restante a gente tinha aqui 315. Bom, e aí o que que acontece, ó? O cosseno de 315 e o cosseno de 45 é o mesmo. E o seno muda de sinal, né? O seno de 315 é igual a menos o seno de 45. Beleza? Então, o que que vai ficar, ó? Aqui é o mesmo que cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E seno de 315 é igual a menos seno de 45, e, portanto, isso vai dar menos raiz de 2 sobre 2 vezes i. Então, ó, os 8 números complexos cuja oitava potência vai dar igual a 1 são esses caras aqui, ó. Esse, né? Esses caras que a gente calculou, certo? Beleza? Imagine aí você pegando, por exemplo, esse número aqui. Desculpe. Imagine você pegando esse número aqui, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 vezes i, escrevendo ele assim, e fazendo agora esse cara elevado à oitava potência. Certo? Elevando à oitava potência, aí eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2 elevado à oitava potência, mais vezes 1 mais i elevado à oitava. E agora imagine você calculando esse cara aqui. Certo? Que você não vai fazer essa conta, claro, porque do jeito que ele foi calculado como sendo uma das raízes, uma das soluções da equação z elevado à oitava igual a 1, né? Então, se você calculou correto, esse cara aqui, quando elevar a oitava potência, o resultado vai ser, quer dizer, isso daqui vai dar igual a 1, né? Beleza? No caso dos reais, a gente só diria que z é igual a mais ou menos 1, né? Nos reais. Quais são os números reais cuja oitava potência vai dar igual a 1? Aí você diria, z é igual a mais ou menos 1. Mas nos complexos, além desses dois aqui, ó, que estão calculados aqui, vejam só, olha ele aqui, ó.
Aqui você tem o menos 1 e aqui você tem o 1. Essas raízes apareceram aqui. Só que além dessas, você tem outros 6 números complexos que quando elevado à oitava potência, o resultado vai dar 1. Beleza? Sim ou não? Então percebem como a gente expandiu agora o número de soluções que a gente consegue obter para uma equação? Antes nós teríamos 2 soluções apenas nos reais, né? Agora a gente tem 8 soluções. As 2 que são reais e outras 6 que não são reais, mas são as complexas. Tranquilo? E aí? Tranquilo é um termo muito forte, professor, mas dá para entender. É pegar pesado dizer que é tranquilo, né? Mas é questão de costume. Isso aqui é uma coisa que depois que vocês passam um tempo treinando, vocês acham isso aqui tão legal que, cara, é muito, muito massa. Bom, o que importa, uma outra coisa que vai interessar aqui é representar geometricamente essas raízes, certo? Aí você pensa, eita, Zorra, agora lascou mesmo. Eu vou representar esses caras aí. Aí, observa o seguinte, ó. Em primeiro lugar, o módulo... 45 em 45, né, professor? Isso, exatamente. Vai ficar massa. O módulo é igual a 1. Então, vou pegar uma circunferência de raio igual a raiz oitava de 1, que é 1, né? O raio da circunferência vai ser esse aqui, ó. E aí, nessa circunferência, eu vou sair marcando os pontos, começando onde? Num ângulo correspondente a 0 e depois de 45 em 45, até completar a volta. Certo? Pelo menos para representar geometricamente os pontos. E aí, ao lado de cada um desses pontos, vocês colocam o valor, né, do número complexo correspondente àquele ponto. Vamos lá. Ó. Então, eu vou pegar uma circunferência de raio 1. Suponham que isso é uma circunferência de raio 1. Certo? Deixa eu colocar aqui os eixos. Então, ó, o primeiro ponto qual que é? Esse aqui, que corresponde ao número complexo, o Z0, que é igual a 1. Qual é o próximo? O próximo vai estar no ângulo de 45 aqui, né? Certo? Ele vai estar aqui, ó. É o nosso Z1, que é o raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, desculpe aqui, mais I vezes raiz de 2 sobre 2. Quem é o próximo? Esse aqui. Esse vai ser o nosso Z2, que é igual a quem? A I. O próximo é o cara que vai estar aqui. O nosso Z3. Quem é Z3? Z3 ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Deixa eu escrever esse cara assim também, né? Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. O próximo vai ser esse cara aqui, que é o nosso Z4, que é igual a menos 1. O próximo, esse aqui, o Z5, que é menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2i. Próximo ponto é esse, o Z6, que é o menos i. O próximo, que é o Z7, ele é o quê? Ele é o que aqui? É o raiz de 2 sobre 2 menos a raiz de 2 sobre 2i, né? Então, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Beleza? Então, estes aqui são
todos os números complexos que elevados à oitava potência, o resultado vai dar 1. E reparem que Vai dar um polígono, né? vai dar um octógono aqui, ó, um polígono regular com 8 lados. As n raízes enésimas de um número complexo z sempre formarão um polígono regular com n lados. Beleza? Sempre. O problema é onde vai começar, né? Onde é que vai ter esse primeiro vértice aqui, o z0. Beleza? Uma vez determinado onde é que está o z0, os demais é só você obter fazendo o quê? Somar 2π sobre n. 2π sobre n, mais 2π sobre n, mais 2π sobre n, 2π sobre n, até completar a volta. Compreendeu? Quando você quer obter as n raízes enésimas. Tranquilo? Sim ou não? Dá um trabalhinho. Dá, e vocês vão ter esse trabalho no sábado, viu? Já aviso logo. Você não vai botar um de 24 lados, não, né? Ah, não precisa tudo isso não, mas 16 eu acho que dá. Porque essa daqui, por exemplo, ó, essa daqui, por exemplo, é 16, ó. Exatamente. É uma equação em que você tem que encontrar as 16 raízes dela. Beleza? Só botar uma garrafa de café do lado, uns 6 pães. Aí agora vamos à próxima, né? Vamos à próxima raiz. Vamos à próxima. Porque o que eu resolvi de tudo que eu resolvi até agora, eu só fiz o quê? Essa aqui, ó. E aí? Alguém tá apertando? Eita, Azul. Agora vai terminar a aula e não faz esse exemplo. É quase isso. Eu tenho que fazer devagar aqui, né? Porque não é uma coisa assim que vocês estão acostumados, né, a ver. Alguns, ou a maioria, talvez nunca tenham visto isso. Aliás, é bem provável que a maioria nunca tenha visto, né? Então a gente tem que ver com calma aqui, certo? Bom, mas vamos lá, ó. Para resolver a próxima equação aqui, ó. Resolver essa próxima. Então o que a gente tem que fazer? Pegar o 256 e escrever ele na forma trigonométrica, certo? Qual é a forma trigonométrica do 256? A forma trigonométrica dele nos complexos. Então vai ser, ó. Primeira coisa, o módulo dele vai ser 256. E qual que é o argumento? O argumento também é 0, né? Sim ou não? Que lá no plano de Argand-Gauss, ó, eu vou representar o 256, vai ser um cara que está aqui, porque lembre-se que quando eu escrevo 256, na verdade eu quero dizer isso aqui, né? 256, 0, né? Onde é que está o ponto 256, 0? Ele vai estar aqui, ó, no eixo real, marcando 256 e no eixo imaginário 0. Beleza? Então, o módulo dele é 256, o argumento dele vale 0. Se o argumento dele vale 0, então toda essa parte aqui, ó, que eu vou destacar na cor vermelha, essa parte vai ser a mesma. Sim ou não? Exatamente. Né? Aqui o argumento inicial, ó, seria o nosso θ0. Ele vale 0. Ainda é raiz oitava, então eu vou continuar dividindo por 8. Beleza? Então essa parte vermelha nos zk's do z elevado a 8 igual a 1 vai ser o mesmo no caso do z elevado a 8 igual a 256. Onde é que vai mudar aqui? Vai mudar aqui, né? Porque o modo 256. exatamente, porque aí isso, exatamente. Porque aí o módulo de 256
é o próprio 256. Aqui vai aparecer então, ó, módulo de 256, que é 256, e a raiz oitava de 256 é igual a 2. Então aqui vai ser igual a 2. Só no caso aí, esse K, 2π sobre 8, já podia transformar em 360 por 8, que daria 45 também, né? Tá aqui, ó. Né? E isso que está aqui é igual a isso aqui, ó. Eu já escrevi embaixo, né? Então, ó, de tudo que a gente fez, o que é que vai mudar? Que ao invés das 8 raízes serem assim, a gente vai ter um 2 multiplicando todo mundo agora, né? Concorda? Exato. E aí, quando eu fizer esse 2 multiplicando todo mundo aqui, eu vou multiplicar todos esses resultados que eu já tenho, eu vou multiplicar eles por 2. Concorda? Porque os ângulos são os mesmos. Os ângulos são os mesmos. E aí, multiplicar todos eles por 2 é porque, na verdade, esse 2 aqui vai ser o raio da circunferência em que esses pontos vão estar, né? Lá no plano de Argand de Gauss. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar o mesmo que já está aqui. Eu vou tirar esses carinhas aqui, ó, para não embolar muito a figura. Vou deixar só os Z's aí. Z0, Z1, Z2. E agora, ó, eu vou só pegar uma circunferência de raio 2. Deixa eu diminuir o zoom aqui para eu botar uma circunferência de raio 2. Em vez de mexer no zoom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir o tamanho dessa figura. Diminuir de tal modo que a circunferência tenha raio 1. Algo que a gente possa chamar de raio 1, né? Certo? Digamos que isso aí é raio 1. Então agora eu vou desenhar uma outra de raio 2, né? Então o raio tem que ser o dobro agora. Beleza? Suponha que isso aí é o dobro, né? Tem cara de dobro aí, não tem? Beleza? Sai. O que eu faço agora? Vai ficar legal, vai ficar igual. Ficar 2. Ficar 4. Aqui tem 2, tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. Ah, sim, é verdade. Vamos diminuir então, Só um né? pouquinho. Diminuir aqui, 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 né? Pronto, agora tá o dobro, né? Agora é só prolongar, né? Deixa eu prolongar aqui só pra ficar de acordo, né? Um pedacinho aqui. Pronto. Já tá com frescura, já tá com coisa demais aqui, né? Mas enfim, então, ó, como os ângulos agora são os mesmos, o que a gente vai fazer o quê? Prolongar aqui, ó. Aqui vai ter mais uma raiz, aqui uma outra, ó. Aqui teria uma outra. Deixa eu tirar esse pontilhado que eu botei aqui. Essas são as raízes, né? As outras 8 raízes, só que agora são as raízes de quê? São as 8 raízes da equação z elevado à oitava igual a 256, né? Não é isso? Exatamente. Pronto, deixa eu tirar esses negócios daqui também. Estão aí, todas as raízes. Essas que eu vou marcar de verde são as soluções da equação z elevado à oitava igual a 1. E essas que eu vou marcar de laranja são as raízes da equação z elevado à oitava igual a 256.
certo? Todas elas juntas são as soluções de que equação? Então, ó, essas são todas as raízes da equação. Qual é a equação? Z elevado a 16 menos 257 vezes Z a oitava mais 256 igual a zero. Beleza? Quantas raízes tem? 16, né? Então, ó, você tem um polinômio de grau 16 e ela tem 16 raízes. Beleza? Se você quiser fazer uma lista de quais são essas raízes, aí você teria, por exemplo, essa daqui é 1 e essa aqui é 2, né? Essa daqui é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 e essa daqui vai ser quanto? Vai ser essa vezes 2, né? Isso. Que no caso vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2i. Beleza? Então, se eu quiser fazer a lista... Oi. Em cima seria 2i e lá embaixo menos 2i, né? Essa daqui é... Peraí. Qual que você está falando? Essa é i. Essa daqui é i, essa é 2i. A de cima é 2i. Ó, essa é i e essa é 2i. Essa é menos i e essa daqui menos 2i. Menos 2i. Essa daqui é... Essa aqui é menos 1 e essa menos 2. Essa daqui, qual que é? É o menos raiz de 2 sobre 2. Menos a raiz de 2. Sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i. E essa daqui vai ser menos raiz de 2, mais raiz de 2i. Raiz de 2i. Exato. Então, se você quiser fazer a lista, vai ser o quê? Ó? Você vai ter mais ou menos 1, vai ter mais ou menos i, né? E vai ter mais ou menos raiz de 2 sobre 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2i. Entendem o que eu quero dizer com isso, né? Uhum. Você vai ter mais, mais... Isso, você vai ter mais, menos, menos, mais e menos, menos. Beleza? Isso. Compreendido? Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 4. Aqui eu tenho mais duas dá 8, certo? Isso. E quais são as outras agora? Vai ser mais ou menos 2, mais ou menos 2i e mais ou menos raiz de 2 e mais ou menos raiz de 2i. Compreendido? Aqui estão as 16 raízes desta equação aqui. Que é uma equação em que primeiro a gente transformou ela numa equação de segundo grau, resolveu a equação de segundo grau, aí para cada raiz que eu encontrei, você resolveu a equação z elevado à oitava igual à raiz encontrada. Beleza? Agora tem uma coisa, né? Aqui caiu numa equação de segundo grau que tinha raiz, né? Sim ou não? E se cair numa equação de segundo grau que não tem raiz? Por exemplo, se fosse uma equação, sei lá, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Essa é uma equação que não tem raiz. Concorda? Porque ó, o discriminante vale 4 menos, né, que é o 2 ao quadrado, né? Vou botar assim, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, vai dar 4 menos 8. Negativo. Né? Sim ou não? Mas aí o que acontece? Ó? Essa equação aqui, se você completar quadrado nessa parte, você vai chegar nisso aqui. Ó.
Beleza? Sim ou não? Completar quadrado, ó. Vamos pegar essa parte aqui. Eu já tenho x ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes alguma coisa que é 1 vezes x. Aí eu vou somar essa coisa ao quadrado e vou subtrair ela, certo? E esse 2 aqui eu vou repetir. Beleza? Esse pedaço aqui, ó, você tem x ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Isso é igual a x mais 1 ao quadrado. E aqui, ó, menos 1 mais 2, 1. Não é isso? Então veja que essa equação aqui, ó, ela não tem raiz real, né? Concorda? Mas ocorre que se você fizer x mais 1 igual a z, você transforma essa equação aqui na equação z ao quadrado igual a menos 1. Não é isso? E aí essa equação aqui, ó, ela tem solução nos complexos. Beleza? Ou se você pensar, ó, ela vai virar esta equação aqui, que é uma equação da forma az quadrado mais b, aliás, az elevado a n mais b igual a zero, né? Que é uma binômia, uma equação binômia, como o livro chamou, né? Onde o n é igual a 2, né? Beleza? Aí você vai passar esse 1 para o lado de lá, você vai ter isso daqui. Como é que resolve essa? Aí aqui no caso do potência 2 é até mais simples, né? Porque nesse caso, onde é que vai estar o menos 1 no plano de Argand de Gauss? O menos 1 vai estar aqui. Aí como a potência aqui é 2, então é como se, assim, você quisesse pegar uma circunferência de raio 1 e um polígono, entre aspas, regular com 2 lados só, o outro ponto seria onde? Aliás, desculpe, não seria isso, né? Vou botar lá. Eu viajei aqui. Vamos lá, ó. Vou fazer a continha, né? Quem é menos 1? Menos 1 vai ficar módulo de menos 1 vezes o cosseno de quem? Qual que é o argumento de menos 1 nos complexos? No plano de Argand de Gauss, o menos 1 tem que ângulo como argumento? Π, não é? Sim ou não? Isso que está no segundo quadrante, né? Ele está aqui, ó. Então, o ângulo que ele forma com o eixo real é igual a π. Certo? Que é o 180, né? Beleza? Então, ele vai ser isso daqui, ó. Eu vou colocar a notação de 180 para facilitar a gente pensar no ângulo, certo? Então é isso aqui, ó. Ou seja, módulo de menos 1 é 1, né? Então vai ficar isso aqui. Beleza? E aí, quem é, então, os ZKs? Quais são Paulo, as soluções? Oi. não teria que ficar menos 1 elevado a 1 meio, não? Ah, não, eu vou fazer isso agora, definindo aqui o ZK. Eu só estou fazendo o quê? Eu estou pegando primeiro esse cara e escrevendo ele na forma trigonométrica. Ele vai ser isso daqui. E aí o ZK, você vai pegar, a partir da forma trigonométrica, esse carinha aqui é o nosso θ0. E aí o ZK, você vai definir usando a segunda forma a segunda fórmula de Moivre, né? Que é o quê? Módulo de z elevado a 1 sobre n vezes o cosseno do θ0 sobre n mais k vezes 2π sobre n. Eu vou reescrever a fórmula aqui para poder a gente aplicar, certo? Pra vocês visualizarem mais fácil. É isso aqui, ó. Aí vamos lá. No nosso caso aqui, o módulo do menos 1 deu 1, certo? O n aqui é igual a 2, então eu vou ficar com o seguinte, ó. Cosseno de quem?
Quem é o θ0? 180. O n vale 2. Aí eu tenho o k. Aqui é igual o quê? O 2π sobre... Vai ficar 2π sobre 2, né? Que é o 360 por 2, que é 180 também, né? Beleza? Mais i que multiplica seno de quem? De 180 por 2 mais k vezes 180. 180 por 2 é 90, então vou botar aqui, ó, 90. Beleza? E o k aqui, ele vai ser igual a 0 e 1, né? É isso? Concorda aí, Cristóvão? Ok, porque são duas raízes, né? Exatamente. E aí, vamos lá, ó. Quem é o Z0? O Z0 sempre vai ser o correspondente a esse ângulo, ó, 90. Beleza? Né? Que é quando k for igual a 0, isso aqui morre, fica apenas esse cara. Certo? Então vai ser, ó, cosseno de 90 mais i vezes seno de 90, que vai ser cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, isso vai dar i. Beleza? E o Z1 vai ser o quê? Vai ser o 90 mais 180, que é o 270, né? Vai ficar o cosseno de 270 mais i seno de 270, que vai ser menos i. Certo? Ok. Né? E, inclusive a representação deles vai ser o quê? Na circunferência de raio 1, um deles vai ser esse aqui, que é o i, e o outro vai ter que ser simétrico, né? Porque pense nesses dois pontos aqui, ó, como se eles fossem os vértices de um polígono, entre aspas, regular, que só tem dois lados, né? Beleza? Então, por uma questão de simetria, se um está aqui, o outro vai ter que estar aqui, né? Se um é i, o outro é menos i. Beleza? E de fato, né? De fato, se você faz i ao quadrado, o resultado é menos 1. E se você faz menos i elevado ao quadrado, essa é a mesma coisa que i ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, i e menos i são as raízes da equação z ao quadrado igual a menos 1. Beleza? Concorda ou não? Só que a ideia é que imagine que você tivesse com essa equação aqui, ó. Z elevado a, sei lá, 15 mais 2 vezes Z, deixa eu ver, 15 não, né? Vou botar 20. Z elevado a 20 mais 2 vezes Z elevado a décima mais 2 igual a 0, certo? Aí essa equação aqui, ó, se você fizer a mudança de variável, deixa eu ver, lá embaixo eu chamei já de Z, né? Vamos chamar aqui de Y, certo? Se eu fizer Y elevado a décima igual a X, esta equação vira esta, certo? E esta equação aqui é igual a essa, e aí se você fizer essa mudança de variável, esta equação irá virar essa aqui. Beleza? E aí o que acontece? Aí vamos lá, né? Dessa equação eu tive duas soluções. Né? Vamos escrever. Z ao quadrado menos 1. Eu tenho aqui Z igual a I. E tenho Z igual a menos I. Beleza? Só que quem é Z? Z é igual a X mais 1, né? Então, eu tenho aqui, ó, X mais 1 igual a I. E daqui eu tenho X mais 1 igual a menos I. Beleza? E, portanto, eu tenho aqui
x igual a menos 1 mais i. E daqui eu vou ter x igual a menos 1 menos i. Sim ou não? Exatamente. E aí que o bicho está agora pegando você vai já, né? substituir lá na equação, é? E aí agora eu vou fazer o quê? Quem é x? X é y elevado a décima. E aí eu vou ter, ó, y elevado a décima igual a menos 1 mais i. E eu vou ter uma outra equação que é y elevado a décima igual a menos 1 menos i. E aí eu tenho que resolver agora essa e essa. E aí como é que resolve uma delas? Como é que resolve essa daqui? Qual é o procedimento? Você vai pegar esse número, escrever na forma trigonométrica. A forma trigonométrica desse cara vai ser o quê? Menos 1 mais i vai ser a mesma coisa que... vamos lá, né? Qual é o módulo dele? Vamos escrever primeiro, né? Quem é o módulo? Menos 1 ao quadrado. Vai ser raiz de 2, né? É raiz, exatamente. Sim ou não? Quem é menos o 1 ao quadrado argumento? mais 1 ao quadrado, né? Isso. E quem é o argumento? Vamos lá, ó. Vou escrever aqui, né? Menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai dar raiz de 2. Quem é o argumento? Aí representa ele no plano de Argand de Gauss para ver se é um ângulo fácil de dizer, né? Aqui i, aqui menos 1. Ele é esse cara aqui, ó. Qual que é o ângulo aqui? É 90 mais 45, né? 135, certo? Então, o argumento dele é 135 graus. Eu vou deixar na anotação, nessa anotação aqui, certo? Mas o mais correto seria escrever em radianos. Beleza? Mas se você ficar escrevendo assim, não é uma falta grave, não. Eu, pelo menos, eu não tiraria ponto pelo cara escrever Até 135 em vez de radianos, né? Fica mais fácil de fazer a construção dos Fica mais... Eu não vou dizer que fica mais fácil de fazer a construção, mas fica mais fácil de pensar, né, no que está acontecendo, certo? De visualizar o que ocorre. Então, façam assim que é mais saudável. Né? Ok? Até porque se você estivesse colocando em radianos, no final das contas você ia ter que converter em grau para poder ver onde é que está o ângulo, né? Que ângulo que é esse. Para poder marcar, certo? Vai que o professor pede que tipo de figura geométrica vai ser formada, né? Mas aqui você já sabe que vai ser um decágono, né? Exatamente. Só que o primeiro vértice do decágono, que vai ser o Z0, você tem que saber exatamente onde é que ele está, né? Exatamente. E aí, a partir desse Z0, você ficar somando o quê? Você vai pegar 2π, dividir por 10, que vai ser π sobre 5. Π sobre 5 é o quê? 18 graus, né? Peraí, né? 360 dividido por 10, 36 graus, né? Não é isso? Aí a cada 36 graus você vai marcar um pontinho, né? Sim ou não? Exatamente. Pronto. Agora você tem que descobrir o ângulo inicial, né, do Z0, e aí a partir do Z0, em Z0, somar 36, marcar o Z1. Soma mais 36 graus, marcar o Z2. E assim por diante. Beleza? Então vamos lá, a gente já tem aqui, ó, o argumento, chamar de θ0, e já tem um módulo. Então, quais serão os YK? Vamos chamar de YK as soluções para isso daqui, certo? YK, pela segunda fórmula de Moivre, vai ser o quê? Vai ser a raiz décima. Olha como o bicho está pegando agora, né? Vai ser a raiz décima da raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio, né? 2 elevado a meio elevado a 1/10 vai ser 2 elevado a 1/20, né? Que é meio vezes 10, meio vezes 1/10, né? Não é isso? Então, ó, 2 elevado a 1/20, ou raiz vigésima de 2, que multiplica quem?
cosseno de 135 dividido por 10 mais K vezes 360 dividido por 10 mais I, que multiplica seno de 135, que negócio, que ângulo horrível, bicho. 135 dividido por 10 mais K vezes 360 dividido por 10, né? Beleza? E o K aqui vai variar de 0 até 9, né? Mas vamos lá. Primeiro, 2 elevado a 1/20 vezes cosseno de 13,5 graus mais K, que multiplica 36, né? Mais I seno de 13,5 mais K vezes 36 graus. né? Beleza? E o K aqui vai variar de 0 até quanto? Professor, aí no 9. caso, como o 2 está elevado a 1 sobre 20, aí não seria 135 sobre 20, não, professor? Aonde? Na 135. fórmula. Não. Não, né? Não, é porque aqui, lembre-se que o módulo é raiz de 2. Aí eu tenho o raiz de 2 elevado a 1 elevado a 1 décimo. sobre 10. Ah, entendi. E Só aí o ficaria raiz de... assim, Jorge, se tivesse em radianos, porque ficaria 3π sobre 2 multiplicado por 1/10. Aí daria 3π sobre 20. Perfeito. Mas seria coincidência nesse caso, né? Não, Não? Não, porque em radianos vai ficar 2π sobre 10. Ó. vai ficar 3π, não, professor? Seria... Aonde? Ah, tá. Você está falando desse pedaço. Argumento, sim. Porque esse pedaço... sim. É porque esse pedaço aqui, esse ângulo em radianos, ele é 3π... Quanto é? 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, mas seria coincidência, né? O fato de aparecer um 20 aí. Sim ou não? É porque você poderia ter um outro número complexo com um argumento diferente desse, certo? Mas com o mesmo módulo, raiz de 2. E aí aqui você teria 2 elevado a 1/20, mas aqui não seria, não. Aí, com esse módulo aqui, né? aí seria 3π Isso. sobre 4, tá? 135 é 3π sobre 4. Porque π sobre olha 4 aí. é 45, 45 vezes 3 dá 135. Pronto, olha aí. Tá vendo? Bom, enfim. Voltando aqui. Então, esses números complexos aqui seriam as 10 raízes décimas do número complexo menos 1 mais i. Beleza? Não é isso? E aí é aquela coisa, né? E agora, como é que faz para saber o valor que isso aqui vai dar, né? Aí você não sabe, né? Você pode até usar uma calculadora para ter uns valores aí, mas em relação a você representar eles geometricamente, tanto faz você saber os valores, certo? O que é que você teria aqui? Uma circunferência que você vai assumir que o raio dela é igual a 2 elevado a 1/20. Beleza? Sim ou não? Deixa eu ajeitar essa... Deixa eu piorei. Então aqui, ó, eu vou pegar uma circunferência que eu vou admitir que o raio é igual a 2 elevado a 1/20. E aí o que acontece? Ó, quem é o Z0? O Z0 vai ser
o número complexo que naquela circunferência ele vai corresponder, ele vai ser o ponto que corresponde ao ângulo de 13 graus e meio, né? 135 por 10, né? Beleza? Então, digamos que aqui deve ser o 13 graus e meio, 13,5 graus. A partir deste ponto, que é o nosso Z0, aí eu vou somar o quê? Eu vou somar 36 graus. Beleza? Para obter o Z1. Certo? 36 graus deve ter uma abertura de quanto aqui? Deixa eu ver. Vamos fazer assim. Aqui, se isso daqui for 90, se eu dividir em 3 partes iguais, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 45. Na metade, entre 45 e 30, eu vou ter o quê? 37,5, né? Vou pegar metade aqui, entre o 30 e o 45, beleza? Entenderam o que é que eu fiz aqui? Entendi. Então, isso daqui é aproximadamente 36, certo? Na verdade, 37,5. Então, esse daqui vai ser o nosso Z1, certo? O próximo, aí eu vou somar mais 36 graus, né? Vamos tentar repetir essa mesma abertura aqui. Deve estar mais ou menos aqui assim, né? Não é isso? Então aqui vai ser o Z2 mais essa abertura aí. Aqui seria o Z3. É isso mesmo. Peraí, cara. Não, tá certo. Eu acho que essa abertura aqui tá muito grande, sabia? Isso aqui meio estranho. O Z2 ele não fica dentro do primeiro quadrante ainda não, professor? É isso que eu... Não, mas veja só. É o 13,5 mais o 36. Vai estar o 49 mais 36. Esse daqui deveria ainda estar no primeiro quadrante mesmo, né? Não, 80 é um pouquinho. Não, cara, o Z2 ele vai ficar no segundo quadrante mesmo. Já? Que eu tenho aqui, ó, 36. Eu já tenho 13,5. Eu teria então 36 dá 72. Isso, 72 com 3 dá 85,5. Então ainda esse Z2 ainda estaria no primeiro, né? Bem na pontinha. Bem. Então eu vou empurrar esse. Isso, eu vou empurrar esse cara um pouco mais para cá, só para a figura ficar pelo menos um pouco coerente, né? Certo? Aqui vai ser o Z1, 85,5, né? Vamos botar bem aqui assim. Aqui vai ser o Z2, certo? Aqui o Z2, Z1, o Z3 seria mais ou menos aqui assim. Vamos botar, né? 85,5 vai mais 36, vai para 131,5. 120. Dá 131? Não, 120. 121,5, né? Isso. Pronto, 121,5 vai estar por aqui assim mesmo, né? 121,5 é mais ou menos 120, que é 90 mais 30, né? Então vamos botar aqui, por aqui, certo? Esse seria o nosso Z3. 121,5 com mais 36, a gente vai lá para o 147,5, né? Desculpe, 157,5, né? Vou botar por aqui assim. Aqui vai estar o Z4. 157,5 com mais 36. A gente vai para 191, né? 157,5. Estão acompanhando aí? A gente vai para com mais 36. O próximo é 193,5, né? Não é isso? 93.
calculadora aqui. Peraí. É um pouco mais de 180, né? Vou botar aqui. 2 mais 13, conta. Liga pra fazer conta, fazendo conta de padaria agora, né? Somando o número para passar troco. 193,5 mesmo. Isso, aí vamos lá. Então ele está um pouco mais do que 180. É 13 graus e meio de 180, né? O próximo vai ser É porque eu acho que 229,5. pronto, que vai estar por aqui assim. Aqui vai estar o Z6. O outro vai O ser Z7 265,5. vai ser um pouco menos de 270, tá aqui. O Z7. O Z8. 301,5. Isso. Vai estar por aqui assim. O Z8. E o Z9. 337,5. O Z9 aqui, né? E pronto. Não é isso? Porque de 0 até 9 a gente já tem uns 10 pontos aí, né? Não é isso? Então as 10 raízes estão aqui, ó. Z8. O Z8 ficou meio feio aqui, Ficou né? meio Peraí. troncho. É. Se eu Eu fizer vou- prolongamento do Z3 e do Z4, eu acho que funciona bem ali. É porque nem é como as coisas aqui já não estão tudo muito perfeitamente bem colocadas, aí o mau posicionamento de um começa a ficar Melhor agora. não, não, não vai bater muito com os outros, né? Então pronto, fica. Se você está dizendo que assim ficou de fato ficou melhor mesmo, né? Tá mais simétrica aí a figura, né? Que é um decágono agora, né? Beleza? Aqui a gente vai se limitar a representar geometricamente, né? Tem um decágono a partir, ó, determinou quem é o Z0, o resto é ficar somando 2π sobre 10 no ângulo, né? E representar esse ponto na circunferência de raio 2 elevado a 1/20. Geometricamente, né? Então, embora eu não saiba dizer, quem que é o Z, quem que é Z6? Qual é o valor da parte real e qual é o valor da parte imaginária? Bom, não sei, mas representado geometricamente é mais ou menos isso aqui, ó. Essas aqui são as 10 raízes desta equação aqui. Que viram o processo todo, né? A gente começou com a equação como? Como que era a equação? Era... Vixe Maria, perdi aqui a equação. A equação era... essa aqui, né? Então veja que essas 10 que a gente encontrou é só metade. Isso daqui é só metade das raízes desta equação, né? Ainda falta a outra parte, né? Que é menos A outra metade vai ser resolver a equação. Cadê? Vai ser resolver essa daqui. menos 1 mais i, menos i. A do menos 1 mais i. Que o que vai mudar provavelmente vai ser o argumento, né? Qual seria o argumento só? Porque o módulo é o mesmo, né? Não, O o raio- raio é o mesmo. O raio é o raio mesmo, vai né? ser menor. O raio vai ser É, não. menor, não? Aqui é raiz de 2 também. O O argumento é o módulo. mesmo. O módulo é o mesmo, o argumento não. Sim, sim, sim. Mas no caso aí, professor, as raízes elas não seriam no sentido contrário, anti-horário ou não? Então, mas vamos ver, porque o argumento é que vai ser diferente, né? O argumento ele vai ser, o ângulo vai ser outro. Isso, é porque se o ângulo for outro, sei lá, digamos, esse daqui, para o novo Z0, né? Aí as outras estariam aqui, ó. E aí você teria as 20 raízes na mesma circunferência. Certo? Então vamos só determinar quem é o argumento do menos 1 menos i, né? Eu representei ele geometricamente aqui. Menos 1 menos i. Isso daqui vale quanto? 180 mais 45, né?
225. Não é isso? É. Então, o argumento agora é 225, e aí quando eu fizer o argumento dividido por 10, eu vou ter 22,5, né? Para o Z0. Então, a primeira raiz daquela outra equação vai estar aqui. Se isso daqui é 90, 45, 22,5 é metade do 45, né? Vai estar justamente por aqui assim, ó. É porque esse nosso 13,5 é que ele está mal colocado, certo? Então, 22,5 estaria por aqui assim mesmo. Beleza? Talvez um pouco mais próximo, né, do 13, mas estaria aqui assim, ó. Né? Aí seria 22,5 mais 36, do mesmo jeito, né? Isso, porque eu vou pegar ainda o 360 e ainda dividir em 10 partes, né? E aí, onde é que vão estar os pontos, né? Vou marcar com outras cores aqui. Eu não chamaria de Z0, né? Vamos chamar de W0, né? Um estaria aqui, o outro estaria mais ou menos aqui assim. O outro aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. Compreendido? Professor, no GeoGebra conseguiria fazer isso aí? Com certeza. Ficaria bem Com interessante. certeza. Mas infelizmente agora a gente não tem exatamente tempo para mexer no GeoGebra, né? Mas a aula passada que o senhor Em relação a isso. falou de módulo, se fosse fazer no GeoGebra, a gente já tem uma rotação, né? É. Então, ó, se eu apagar essas linhazinhas aqui só para desembaçar um pouco mais a figura, né? Aqui, ó, nós temos uma representação geométrica de todas as 20 raízes da equação. Qual era a equação lá? Era z elevado a 20 mais 2 vezes z elevado a décima mais 2 igual a zero, né? Que não tem nenhuma raiz real. Não é? Não tem nenhuma raiz real, mas tem essas 20 raízes complexas aqui, diga aí. Eita, que essa prova tá com cara de que para ela ficar muito difícil, tá muito fácil, né? Eu vou ter que ter cuidado na hora de elaborar. Tá certo? Mas é um exercício interessante, né? Representar geometricamente e visualizar essas coisas, né? Não só a conta, mas ver geometricamente a coisa acontecendo, né? Verdade. Ok. Murilo, eu não precisa ficar desesperado, não, porque eu vou tomar cuidado na hora de elaborar, né? Eu não vou botar nada com um polinômio com grau 20 para vocês terem que encontrar as 20 raízes complexas, não, né? Mas Vai botar uma solução mas de complexa, né? Já desde o início, que é para ir dando trabalho já até o fim. pode ser, né? Dá É ideia uma boa não, ideia. rapaz, pelo amor de É Deus. uma boa ideia. É uma boa ideia, né, não? É mesmo. Então, mas Pronto. a prova, sim, eu ia esquecendo disso, né? A prova vai começar na sexta-feira, 9 da noite, e terminar no sábado, 9 da noite. E a nota dessa prova eu vou divulgar no sábado mesmo. Até antes de meia-noite tá valendo, né? Ok? Tá bom, vou virar à noite. Porque você não deixa de estudar. ir 9 da noite à meia-noite. É porque no sábado mesmo é o último dia que eu tenho para lançar a nota dessa terceira unidade. Ah, entendi. Beleza? Vai ser, no caso, a parte objetiva, né? Como assim? As duas, né? Parte objetiva e discursiva. Sim, entendi. Rapaz, você tá... Não tem argumento não, rapaz. Vai ser o ralado. caso tá mais Vai ser curto, ralado. né, nessa terceira É só unidade.
É, 24 Comprar um horas. Pão doce, queijo, mortandela e uma garrafa de café. Pronto. Fazer a prova de madrugada. É, a prova vai ser ralada essa, viu? Mas vai dar certo. Vou elaborar a prova com cuidado para não pipocar, né? Senão, O pessoal tá perguntando aqui no chat aí quantas questões vai ser na prova e se a pontuação da atividade extra já tá na nota da segunda unidade. a pontuação da atividade eu ainda não somei. E a prova vai ter tantas questões quanto a gente tem de assunto, né? Essa terceira unidade. Ok. Vai ser Enfim, umas 30 questões. vai ser meio embaçado. Eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de elaborar essa prova, mas vai dar certo, não se preocupem não. Certo? Ainda vai ter uns itens em cada questão, de A até D. É, mas vai dar certo. Vai ter muito verdadeiro Beleza? e falso, não, né? Na prova na objetiva talvez, mas na discursiva aí vamos ver, né? Couro vai comer. É, Tá bom. vai sair todo mundo de couro quente, como diz o bode gaiato. Certo? Mas vai dar certo. Não se preocupem não. Eu ainda tenho um bom senso na hora de elaborar a prova. Espero, né? É que assim, se eu não tivesse bom senso, eu não saberia que eu não tenho, né? Mas o interessante, professor, é que esse Diga. assunto ele complementa o assunto de polinômios, né? Porque Exatamente. Quarta-feira a gente agora vai. ficou bem claro, né? Quarta-feira eu vou falar um pouco mais ainda sobre números complexos, né? Algumas coisas. Tá certo? Mesmo que sejam coisas que eu não cobre na prova, mas eu vou falar, certo? Então, vamos lá que já passou muito tempo aí do horário, 16 minutos além do horário. Complementa, né, Jorge? Pode ser ruim, né? O fato de não ter tirado a nota boa. Aí agora já que complementa, né? É, pode ficar pior, né? Pode Se ficar já- pior. Se já foi mal em polinômio, com o complemento de polinômio pode ficar só pior, né? É um Exatamente. complemento para piorar, né? É, mas agora teve mais tempo também para estudar, né? Então, enfim, É assim não mesmo. sei. Nada tá tão ruim que não possa Tá. piorar. É, e nem tudo tá tão bom que não possa melhorar também, né? Eu acredito mais no contrário. Talvez. Mas vamos lá. Vamos lá. Tenham todos aí uma boa noite até quarta-feira e tchau pra vocês, viu? Boa noite, professor. Até quarta. Boa noite, pessoal. Tchau.